aqui sobre, afinal, o que medir para ter qualidade de software. Eu vou soltar meu tempo para eu não me perder. Vamos lá. Bom, eu sou Wagner Fuss, como eu falei, Agile Coach na empresa Objective, e ali a gente tem feito diversas transformações digitais e ágeis, e vamos lá. Coisa importante para a gente começar a falar. Perceba que é qualidade em software, né? Qualidade de software. Então, quando eu falo qualidade em software, eu estou falando de uma qualidade ponta a ponta. E esse tema é muito mais profundo do que só falar de qualidade de software. E quando a gente fala qualidade de software, a gente está indo muito, muito, muito nas métricas que falam sobre código-fonte. Tá? Uma pequena mudança que dá um significado geral. Porque de nada adianta você colocar qualidade ou métricas para um código-fonte se você não tem o todo pensando em qualidade. Isso é uma outra apresentação, já fiz em outro evento, acho que está no meu YouTube, vocês podem olhar, que é Você Não Faz Qualidade em Software, tá? Que desmonta uma série de conceitos que existe na mente das pessoas falando sobre qualidade em software e geralmente elas não fazem. Mas vamos lá. Passando o slide aqui, deixa eu clicar aqui. Aí, boa, ó, você está vendo a minha fotinha, você está vendo os meus contatos, então se você quiser me adicionar em alguma rede social ou mandar um e-mail, é Wagner Fusca, com exceção do nosso querido amigo Twitter, que é Wagner Fusca e um underline no final. Tá? E é isso aí. Sou um dos organizadores do Maringá Agile Meetup. Todo mês tem um meetup, a gente tem feito online, né, nesse período de pandemia. Participo de um grupo Dev Paraná, que é esse símbolo verde, onde a gente reúne diversas áreas e meetups para falar sobre tecnologia e software, e trabalho na Objective. O meu linguajar é muito software, tá? É o meu mundo. Faz mais de 15 anos que eu programo software. Mas a agilidade foi uma coisa que me salvou daquele jeito estranho de entregar software. Então, boa parte do que eu vou falar aqui é software. Eu sei que talvez tem pessoas que não são da área, por mais que a trilha aqui, esse espaço é mão no código. Então, assim, vou tentar facilitar algo que geralmente é negligenciado e desprezado, tá? 4 pontos importantes para você saber e para você guiar sua mente foi como eu pensei em estruturar essa palestra aqui. Medir qualidade, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que não medir, aí falando de software, o que medir e como aplicar as métricas. Então, toolkit, uma questão básica, um roteirinho básico para a gente seguir, tá? Medir qualidade. É a pergunta. Deixa aí no chat, vamos lá interagindo aí. Eu não consigo ver todo mundo que está participando, mas vamos lá. É fácil ou não medir qualidade? É possível, sim ou não, medir qualidade? Vamos lá, sim ou não, é possível medir qualidade? Dá um tempinho para o pessoal participar. Vamos lá. Será que é fácil? Coloca um joinha para cima, para baixo. Tá? Geralmente, qualidade é algo muito difícil de definir e medir. Por quê? Porque qualidade, cada um começa a ter um conceito de qualidade. Então, primeira lição do dia. Vamos lá. Qualidade precisa ser alinhada. Ok? Então, assim, num time de desenvolvimento, se você não alinha o que é qualidade, o que se espera, o código-fonte não vai sair de forma como é esperado. Ou seja, chegou uma pessoa nova no time. Poxa, se você não falar para ela que não pode fazer o nome de um método do jeito que ela quer, tem que ser um padrão convencional da empresa, pronto. Ela não vai fazer do jeito que ela sabe e você não alinhou. Então, o problema não é da pessoa, é o seu ou do time que não criou uma política explícita para alinhar. Então, qualidade precisa ser alinhada. E eu espero que ao final desse momento aqui, muitos consigam ter um kit básico de coisas que falem sobre, tipo, se você consiga alinhar o que você vai ter na sua qualidade de software, tá? Aí, de software, tá? Pensando assim no produto como um todo ali. Beleza? Geralmente, e aí eu sigo um pouco essa linha, talvez eu possa ser um pouco rebelde, existe essa imagem que representa um triângulo. Alguns chamam de triângulo de ferro, né? Eu acho, se eu não me engano é esse nome. E nesse triângulo você vai ter um lado que fala sobre o custo, num outro lado você tem o tempo e você tem a qualidade, tá? Geralmente, quando você trabalha com um projeto de software, esses três lados existem. Então, você quer um produto entregue no tempo, num custo acordado e na qualidade negociada, ali, acordada, né? Geralmente, começa a atrasar.
E aí o tempo começa a crescer ali aquela aresta, o custo começa a crescer. E quem geralmente é sacrificado nessa história inteira é a qualidade. E agora, e aí vamos justificar, por que muitas vezes a qualidade é sacrificada nesse triângulo? Muitas das vezes porque a gente não tem um conjunto de métricas para posicionar que, puxa, melhor esperar mais uma semana e te entrego uma coisa muito mais sólida do que como ela está hoje. Então, o triângulo de ferro pode ser um norte para a gente, que a gente geralmente vê que a qualidade é menosprezada em software, tá? Então, para quem está no dia a dia, talvez você concorde, mande no chat aí e fala, é verdade, já passei por isso, né? Tem um amigo meu que fala que é muito difícil ter um produto barato, rápido e bom. Geralmente é um dos três. Ou ele é bom e rápido, a entrega, não necessariamente a funcionalidade, tá? Ou ele tem qualidade, mas ele não foi rápido, ele é bom e tem qualidade. É muito difícil ter bom, barato e rápido. Tá? Geralmente são três coisas que não param em pé, sempre são duas. Isso em software, tá? E aí, então, medir qualidade é possível? Cara, mas tem que alinhar. Então, cada contexto de pessoas que estão aqui vai ser um cenário para fazer uma qualidade de software, tá? Vamos avançar aqui. E aí vamos para o ponto importante, o que não medir, tá? Isso é o primeiro início, é uma coisa maravilhosa. O que não medir quando a gente fala de software? Não meça um indivíduo, tá? E não meça coisas do tipo assim, quantidade de linhas que a pessoa escreveu por dia no código-fonte. Não faz sentido algum, gente. Não meça o indivíduo, não meça produtividade por linha, por código-fonte. Não faça isso. Você vai matar o seu time, matar o engajamento que tem ali. Cuidado com métricas sem contexto em software. Por exemplo, todo mundo tem um legado aqui. O que é um legado? É um software feito algum tempo atrás, que pode ser há 1 minuto ou pode ser 10 anos. E muita gente odeia legado. E, na verdade, você deveria amar o seu legado, porque o legado, ele paga o seu salário, e você deveria se importar tanto com ele que você vai melhorá-lo gradativamente usando métricas. Então, quando você pega uma ideia de, eu não gosto do legado, puxa, cara, aí a gente tem que ser um pouco mais maduro e entender que muita coisa vai ser legado, e a gente pode melhorar o legado. Quando a gente coloca uma métrica em cima de um legado, esse legado traz um histórico de anos de dívida técnica, de outras métricas, que você não pode julgar quem fez aquilo. Você não sabe o que aquela pessoa passou lá atrás. Então, o teu software vai estar muito ruim. Mas, cara, daqui para frente ele não pode ser ruim. Ele pode ser melhor. Então, cuidado quando você mede algo, por exemplo, um legado, e você não sabe o contexto do passado. Você não pode julgar as pessoas que tiveram pouco tempo, muitas das vezes, e pouco conhecimento para fazer aquele software. Por isso, cuidado. Às vezes você pega um software muito ruim, mas, cara, a culpa não é sua, não julga as pessoas. Daqui para frente ele pode ser melhor. É mais uma lição importante. E métricas moldam comportamentos, como aqui o pessoal da K21 costuma falar. Cara, se você colocar um conjunto de métricas que vai, talvez, monitorar o trabalhador, eles vão manipular. E em software tem muita manipulação de métrica. Dando um pequeno exemplo aqui, vamos ver se alguém já viu alguma coisa assim. Vamos começar a fazer cobertura de código, legal. Aí colocamos uma meta lá, 80% de cobertura do código. Aí eu vou falar por propriedade. Eu já fiz muito código-fonte que você manipulava só para passar lá no indicador, em ferramentas como o SonarQube, e estava tudo certo. A gente mostrava o relatório para o cliente, mas o software era muito ruim. Então tome cuidado. Métricas moldam comportamentos, tá? Vamos tentar desmistificar o como sair dessa bolha, dessa métrica. Vamos lá. Pensando o quê? O que vale a pena medir? Tem esse rapaz aqui pensando assim, o que vale a pena medir? Após esse breve contexto do Fusca, o que eu vou medir? Vamos lá. Coisas importantes que você pode medir. Outra dica. Não tente medir só uma dessas caixinhas que eu vou falar. Tente mesclar. Por isso eu não vou trazer aqui uma fórmula mágica, tipo, use as 6 caixinhas que eu vou apresentar. Não. Cara, mescla. Ou então começa pequeno, começa com uma delas. O que vale a pena medir quando a gente fala de software? Qualidade do código-fonte. Sim. Métricas de entrega. Isso quer dizer que é Kanban? Não estou falando só do Kanban. Fala sobre vazão, fala sobre lead time, mas é um lead time que muitas das vezes ele é menosprezado. A gente, como apoiadores do Kanban ou até do Scrum, a gente gosta muito de ver o lead time completo. Cara, às vezes tem muito cycle time, muitas etapas de trabalho que você poder jogar uma luz gigantesca e aquilo vai melhorar muito a tua eficiência de fluxo. Ou então, quanto você entrega de versão e tantas outras coisas. A gente olha muito
puxar o cartão lá para o Doni, mas pro pronto. Mas será que esse pronto de fato está lá no cliente usando? Essa é uma métrica legal de entrega. O quanto o cliente de fato clicou quando você atualizou. Quantas pessoas atualizou? Tem vários outros mais que a gente poderia falar. A gente tem o retrabalho e bugs. Esse acho que não precisa muita explicação, essa categoria. A gente também pode medir, e vale a pena medir, disponibilidade de software. Tá? Tem sistemas críticos que você precisa medir o quanto ele está disponível. Nunca vai existir um software 100% disponível. Você consegue colocar em 99,999% das vezes disponíveis. Ou você vai ficar um dia no ano fora. Ou 3 horas no ano fora. Sempre vai acontecer alguma coisa assim. Performance é algo legal de medir. O quanto ele aguenta de transações, de receber uma sobrecarga, um ataque, coisa assim. E tempo de resposta. E esse tempo de resposta fala muito a algo que diz sobre performance. Não é performance, é o quanto aconteceu um bug e o quanto você responde. E aí, gente, vamos ser maduros. Bug sempre vai existir em software. Software sem bug não vai existir. O que você consegue ter é um controle da quantidade de bugs e o tempo de resposta que você tem a eles. Então, aí estão as válvulas de alavancagem que a gente consegue ter no nosso dia a dia de trabalho. Bom, já deu para ter uma ideia do que medir, né? Então vamos lá, a gente já dei 6 ideias, agora eu vou aprofundar. Então comecei lá no que medir, no o que não medir, e aí vamos pegar aqui, já pegamos o que vale a pena medir, agora vamos lá no fundo da métrica. Não trouxe todas as métricas, vou trazer algumas ideias para vocês conhecerem, porque muita gente talvez nem conheça ou conhece e conseguiria dar essa palestra tranquilamente ao meu lado. Então vamos lá, partiu métricas? Bom, alguns de vocês já conhecem esse livro, e se você guardar só esse livro aqui, o seu dia a dia de trabalho com o software vai ser muito melhor. O livro Accelerate é um livro maravilhoso, assim. Ele está só em inglês, não sei se teve tradução, mas ele apresenta 4 grandes métricas. Essas são as 4, como é que eles chamam? As 4 métricas chaves. A ThoughtWorks, no radar tecnológico dela, acho que na versão passada, ela colocou como ADOT. Nessa última versão não estava ali no ADOT, mas ADOT mesmo, assim, é ADOT de olho fechado, são métricas que vão ajudar demais no seu dia a dia. E quais são essas 4 métricas compostas nesse livro Accelerate? A gente vai falar então do lead time para mudança, a frequência de deploy, o tempo médio de restauração, MTTR, e a porcentagem de falha de alteração. Baseado nessas 4 métricas, você vai fazer o quê? Você vai conseguir ter uma empresa do que eles chamam de high performance, e uma empresa que escala. E essas são métricas que vão dizer muito sobre o teu potencial de negócio. Beleza? São métricas para quem? Cara, é uma métrica para o time e talvez para a organização, dependendo do cenário. Vamos explicar um pouquinho aqui. Vou colocar só uma tabela, vamos fazer um teste. Vamos ver se a empresa que você atua é uma empresa high performance, segundo os critérios do Accelerate. Sigam no Accelerate, e essa tabela que está sendo apresentada na tela está no livro. Então ele vai falar o seguinte: empresas de high performance, eles colocam de forma frequente, qual é a frequência de colocar uma versão no ar? Elas colocam por demanda, ou seja, múltiplas versões do software durante o dia. Sua empresa faz isso? Tempo. Não precisa responder, tá bom? Beleza. Sua empresa é high performance, ou seja, o lead time para mudanças, e aí vou explicar o que é esse lead time. Lead time de mudança é o tempo que eu liberei um código-fonte lá na minha ferramenta de versionamento, ou seja, GitHub, GitLab, sei lá qual outro que você usa, o momento que eu liberei, o quanto tempo esse código sai daqui e entra fica disponível para o meu cliente. Será que é menos de 1 hora? Se for menos de 1 hora, sua empresa é high performance. MTTR, tempo de restauração, o quanto eu respondo a uma necessidade, uma situação que aconteceu, tipo, aconteceu um bug, eu consigo responder a mudança, a correção desse bug em 1 hora? Aqui o MTTR está falando responder a mudança. Eu soube do bug, pum, descobri, comecei a liberar. E aí o lead time for change é o tempo que eu libero a correção e entra no ar. É menos que 1 hora? E como é que está a sua taxa de falha? Então, assim, a cada mudança que eu faço, eu tenho uma taxa de falha de 0 a 15% ou mais.
Se você respondeu sim para essas 4 perguntas, beleza, sua empresa é high performance. Existem empresas high performance no Brasil? Sim, com certeza. A gente poderia falar algumas delas. Existe a maioria high performance? Não. Talvez a sua está até depois do low performance, de baixa performance. Porque a frequência que a gente vê hoje, muitas empresas não colocam software em produção diariamente. Ou semanalmente, como falam os medium performers. Geralmente é de mês, 6 meses. Ou então corrigir um bug. Liberou a correção, demora mais 2 dias para liberar, atualizar. Puxa, cara, isso mostra o quanto a empresa é low performance. E por isso você deveria investir em DevOps, tá? Porque DevOps vai te ajudar muito. O livro é baseado e comprova que DevOps matematicamente te ajuda a ser uma empresa mais performática, tá? Então fica como leitura aí para a galera acompanhar. Outra sugestão de métrica. Fechei aqui então as 4 métricas principais do Accelerate. Uma métrica que eu gosto muito, não sei se é uma métrica. E isso vai como dica para você que vai. Você está no dia a dia de software, cara, você pode metaforizar um pouco, tô até adiantando a palestra. Mas existe um estudo realizado nos Estados Unidos que fala sobre as janelas quebradas. Tem uma imagem que está aparecendo aqui que são janelas quebradas. O que acontece? Quando você vê um lugar que já está sujo, com janela quebrada, o que você faz? Você só piora ele. Esse estudo dizia o quê? Uma pessoa colocou um carro num bairro nobre dos Estados Unidos, eu não lembro qual região que é, não sei se é Califórnia, aí eu posso estar falando errado, e o carro estava inteiro, e deixou o carro aberto. Beleza, o carro não aconteceu nada durante uma série de semanas. Aí essa pessoa foi lá e quebrou o vidro do carro. Em pouco tempo, o carro foi depedrado, foi depenado, tiraram um monte de coisa, quebraram as janelas e tudo mais. Porque esse é um comportamento, quando a gente vê que a coisa já está ruim, a gente só piora, a gente nem quer arrumar. Por isso é importante, e aí, usando métricas técnicas, você pode usar isso a seu favor. Se você mantém algo visual, um sinal, alguma coisa, algum número que te alerte, o time vai buscar a evitar ter janelas quebradas. Por exemplo, vou mostrar uma outra imagem. Aqui uma imagem de um cara chamado Jenkins, que é um cara que entrega software, né? Basicamente um garçom que vai te ajudar na tua fase de DevOps. Aqui a gente está vendo 3 builds, 3 construções de software. 2 estão quebradas, 2 estão vermelhas e uma em verde. Cara, quando você já vê que tem 2 em vermelho, você tá nem aí pro build verde. Você vai falar, cara, já tá quebrado mesmo. Olha quanto tempo tá 17 horas. Beleza, amanhã alguém resolve. Cara, não deveria ser assim. Você deveria usar esse gráfico, uma ideia de métrica e contar quantas vezes quebrou para você ajudar o time a falar, gente, essa semana a gente quebrou 3 vezes. Será que a gente pode pôr uma meta para que semana que vem não quebre nenhuma? Legal. E a partir do momento que você mantém a janela não quebrada aqui, e aí a gente está falando do quadradinho sempre verde, a métrica do build verde, você vai criar uma estrutura diferente, um comportamento diferente, que começará a influenciar as pessoas a produzir um código limpo, a cuidar, a ter mais autonomia, ter mais responsabilidade e serem donos do próprio trabalho, tal do ownership que a gente fala tanto. Porque em software a gente precisa desenvolver muito a propriedade coletiva. Beleza? O collective ownership que a gente fala. Muitas vezes negligenciado, a gente só quer empurrar trabalho, cara, e as pessoas precisam ser donas. Então, provendo uma métrica dessa e você incentivando a que o build sempre fique verde, ou seja, a janela nunca fique quebrada, você começa a mudar o comportamento de um time de software. Avançando, métricas técnicas, e aí eu chamei de Health Tech Metrics, autoria do Fusca, criei alguma coisa. Com o OKR eu conheci um conceito chamado Health Metrics, ou seja, métricas de saúde. Aí agora eu coloquei um tech, para falar que é métricas técnicas. Nem sei se está correto o inglês aqui, mas bora lá. Um conjunto básico, como se fosse um exame, um hemograma, tá? Vamos lá. Conjunto básico que eu gosto demais. Métricas que você precisa conhecer. Dívida técnica. Quem me conhece sabe como eu amo esse tema. Não é débito técnico, tá, gente? É dívida técnica. Débito é aquilo que já saiu da sua conta e não está acumulando juro. Dívida é aquilo que acumula. Então, se você fala débito, sem problemas. Mas, por favor, a partir de hoje, não fale mais débito. Fale dívida técnica. Quando você vai lá no mercado, num restaurante almoçar, você paga lá o seu almoço no débito. O dinheiro já saiu da sua conta, você nem teve dor. Quando você fala crédito, aquilo você nem sentiu dor, mas daqui a pouco vai sentir dor se você não pagar a fatura do cartão e aquilo vai acumular um juros abusivo. É a mesma coisa com o software. Quando você entregou algo,
você entregou. E se entregou sem as dívidas técnicas, beleza, aí não tem dívida técnica. Mas você entregou para fazer futuramente tipo, um teste unitário, melhorar algo, o código, torná-lo mais simples, isso tudo é dívida técnica. Você vai voltar em algum momento e aquilo já acumulou juros. Então, dívida técnica é a soma de várias coisas que não estão bem feitas no software, que não são bugs. Tá? Bug não é dívida técnica. Então, seu código está funcionando, está lindo, mas não está daquele jeito. Precisa dar uma acertada ali e você não acertou, e com o passar do tempo aquilo vai acumular juros. Code smells. Code smells compõe a dívida técnica, são os cheiros do código. Tá? Então, você medir code smells, puxa, ó, tem um cheiro meio estranho, meio ruim ali. Complexidade ciclomática, uma métrica de 1970 que fala a quantidade de caminhos alternativos que um código-fonte passa, ou seja, if, else, if, else. Toda vez que você criar uma árvore quase genealógica, aquilo se torna mais complexo. E quanto mais complexo, ou seja, com maior complexidade ciclomática, maior vai ser a minha complexidade cognitiva. Eu, como desenvolvedor de software, vou ter mais dificuldade em entender. Então, a medida são métricas muito boas para você trabalhar casado. De repente, ó, fica mais uma dica. O que eu vou fazer na minha sexta-feira das 5 às 6? Pô, vamos lá pagar a dívida técnica, reduzir a complexidade cognitiva daquele trecho de código. Boa. Já melhorou seu código-fonte, tornou ele muito mais saudável, muito mais sustentável. Métrica importante também, a gente poderia falar da vulnerabilidade, o risk score. A gente tem falado tanto de segurança, será que a gente tem olhado para isso? Essa é uma métrica que dos últimos anos para cá eu tenho usado bastante. Adianta nada eu ter um código sem dívida técnica, mas todo aberto a questões de segurança. Tem também a questão da cobertura de teste, que é uma métrica perigosa, muito fácil de ser manipulada. Então, tome cuidado. De nada adianta eu ter uma alta cobertura de teste se a minha quantidade de linha de código não está caindo. E aí fica a dica. O segredo de usar métricas técnicas é correlacionar as métricas. De nada adianta eu ter uma dívida técnica caindo e meu risk score de vulnerabilidade subindo. Tem que os dois cair. Não pode. De nada adianta, eu estou produzindo muitos testes e está só aumentando a quantidade de teste e de linha, tem algo errado. Porque a ideia é que você coloque mais testes e aquele testa a aplicação e, de fato, torne ela mais simples. Ou seja, tornando mais simples, eu tenho menos linha de código. Ou seja, estou refatorando, buscando a simplicidade, a arte de maximizar o trabalho que não precisa ser feito, né? Lembrando do princípio ágil. Falei meu toolkit básico, agora vamos aplicar? E aí já estou caminhando para o final e a gente vai para as perguntas. Como aplicar? Primeira coisa, vou até voltar para cá para não... Coisas importantes, gente. Eu sempre achei que esse conceito de métricas técnicas era algo que eu poderia falar com C-Level e tal, e com o passar do tempo eu tenho aprendido que o C-Level não está muito afim de saber disso não, cara. O C-Level está querendo saber o quanto mais vai ganhar, ou qual que é a satisfação do cliente. Então, assim, mostrar esses números para um C-Level, para um gerente, muitas das vezes pode ser algo que não vai dar certo, tá? Mas você precisa ter para que ele consiga vender mais, continuar competitivo. Acho que o grande segredo das métricas técnicas é se mantenha competitivo. Se você não olha para métricas técnicas, o seu software se torna um legado muito mais deteriorado do que um legado sustentável. Então, quando a gente fala de métricas técnicas, é para gerar sustentabilidade. É aquilo que você vai medir para buscar um resultado que muitas vezes ninguém vai aplaudir, mas todo mundo vai criticar se não tiver. Vamos lá? E aí, vale a pena usar essas métricas como OKR? Já usei. Deu certo? Depende do contexto, gente. OKR fala muito sobre resultado. Então, quando a gente fala de resultado, métricas técnicas não falam muito sobre resultado. Talvez aquelas de high performance lá do Accelerate, sim. Mas uma métrica como, meu código tem menos dívida técnica, é uma grande coisa. Mas quanto que eu vendia mais? O OKR ele busca resultado, não sustentabilidade. Então, talvez as métricas estejam mais perto do KPI. Mas em alguns cenários, vale muito a pena você colocar um OKR para um time para ele focar na parte técnica, porque está tanta janela quebrada que você precisa fazer OKR, fechar os buracos da janela. E é isso. Ou elevar o nível de maturidade de DevOps de 1 para 2, numa escala de trabalho. Pode ser uma ideia. Conforme eu falei, o segredo é misturar. Como você está vendo aqui, coloque várias métricas nesse liquidificador e misture.
Misture métricas do tipo, puxa, cara, será que vale a pena eu colocar uma métrica ali de lead time for change, ou seja, do tempo que eu comitei para cá versus uma quantidade de dívida técnica, porque de nada adianta eu liberar mais rápido um código em produção, sendo que ele está todo sujo. Então comece a correlacionar. Métricas técnicas solitárias costumam ser muito nocivas. E você tem que correlacionar. Senão, o time de desenvolvimento consegue até manipular. Lembre, métricas mudam comportamentos. Coisas que eu já fiz, que eu já apliquei. Gente, o time estava tão ruim, mas não tinha nenhuma ferramenta configurada. O que eu fiz? Cara, você põe uma planilha lá, ó, ferramentas para o pessoal colocar ali, ó. Coloquei uma planilha com diversos produtos. Cara, o objetivo do time era colocar configurar as ferramentas. Cara, isso já é uma métrica técnica, uma completude. Poxa, ó, completou lá a instalação do Dependency Check, o Check Style, o Spot Bugs e Find Bugs, são tudo ferramentas de qualidade. O Jacoco, que fala de testes unitários em Java, o Oracle Coverage, que mede qualidade de PLSQL, SonarQube. Às vezes o teu cenário está tão ruim que você precisa colocar uma métrica de está configurado ou não. Começa com o que você tem. Não tem problema inventar métricas e correlacionar. Não tem nada. Calma, vai aos poucos. Da mesma forma que você foi negligenciando a qualidade do teu produto de software, você precisa agora, aos poucos, ir melhorando. Outra coisa que eu já fiz aqui, são tudo cases meus, tá? Puxa, ó, o que a gente fez? Lá em cima você tem uma parte de aderência. Ó, coloquei 5 métricas chaves para os produtos que eu trabalhava. Tem aderência, quero olhar a complexidade ciclomática, a cobertura de teste, a maturidade técnica e a maturidade de segurança. E aí, o que é maturidade de segurança? Maturidade de segurança eram perguntas que a gente olhava, e aí você vai ver ali aqui embaixo, que falava assim, ó, o sonar com plugin OWASP está instalado? Opa, está instalado, beleza, pontuou. Realizando o thread modeling. Não, o time não estava fazendo thread modeling, que é uma prática de segurança. Vulnerabilidade do top 10 estão poucas vulnerabilidades. Opa, beleza, 85% que atendeu a expectativa. E com isso você gerava um gráfico de, cara, visualmente você fala assim, esse time está muito ruim. Outros estão mais amarelo ou verde. Crie tabelas, crie o seu jeito. E até melhor, deixe o time, muitas das vezes, criar algumas coisas. Aqui na maturidade técnica, a gente fala assim, o time tem ferramentas que tornam possível a extração de indicadores? Tem. Tem definição de pronto? Tem. Code review presente no projeto? DevOps presente? São ideias, gente. Ideias. Aqui eu não estou falando de quase nenhuma métrica. Estou falando de ferramentas instaladas e aí tem a métrica, cobertura de teste, complexidade ciclomática. Dashboard de controle. Cara, tem um dashboard de controle aqui, um exemplo que você pode encontrar aqui na internet, e até deixei o link aqui, e esses slides vão estar disponíveis aí para vocês, já está no meu speech deck, está lá também, speak deck. Isso daqui é um gráfico, se eu não me engano, é uma biblioteca de JavaScript que você consegue fazer algo parecido com isso. Olha que legal, o time inteiro está vendo qual janela está quebrada. Está claro que o time está vendo que a janela quebrada é dos impedimentos. Opa, vamos atuar lá. Impedimentos é uma métrica técnica? Não, é uma métrica para você liberar teu fluxo. Legal. E aí tem outras métricas aqui, ó, build está passando, está verde, análise estática de código está verde, tudo está verde. Olha que legal, a cobertura de código continua em 72%, tem 2 pull request para alguém aprovar. São coisas técnicas que você pode usar. E mais importante, uma outra coisa que você pode usar, metafora e tudo. Vamos lá, metáforas. Já falei da dívida técnica. Dívida técnica é uma metáfora do mundo financeiro. Você pode, de repente, olhar teu código-fonte e rodar um plugin, e ele vai construir uma cidade. E a partir dessa cidade, você cria uma metáfora. Você consegue perceber, temos tudo isso de coisas que fazem parte da nossa cidade chamada software. Tem prédios que estão maiores, partes que estão mais acopladas ou não, assim por diante. Então, é uma outra ideia. E para a gente encerrar, ferramentas. Cara, que ferramentas a gente pode usar? Mais famoso, o SonarQube. Gratuito, mas se você quiser usar ele em todo o potencial, vai ter que pagar algumas coisas. Métricas aqui prontas que ele já traz sobre bugs, sobre vulnerabilidade, segurança, não. E aí fica uma dica, esse lance de segurança dele não é um dos melhores, tá? Minha sugestão é usar outra coisa, mas vale a pena, mas te dá uma boa métrica, tá? Dr. Tools. Cara, esse projeto é lindo, é de um brasileiro chamado Guilherme Lacerda, meu amigo. Vou até parar de compartilhar. Ele usa a metáfora da medicina para dizer assim, como está seu código-fonte? Vamos passar o código-fonte lá dentro do nosso laboratório de análise? E aí o que acontece? Ele passa
e gera diversas análises, tipo, como é que está o termômetro do meu código-fonte? Olha lá, vamos medir a temperatura dele. Provavelmente o sistema dormiu, agora ele está acordando de volta, porque ele está usando o Heroku, né? E esse Dr. Tools é um projeto aberto, gratuito, GitHub, e só que ele só está no momento para pessoas que usam Java. Se você usa alguma outra linguagem de programação, contribua para o projeto. Toda contribuição será válida. Aqui, ó, termômetro do projeto. Beleza. Em tipos, métodos e complexidade. Eu gosto muito da ressonância de código. Com a ressonância de código, você encontra... olha só o câncer aqui do nosso produto. Se chama edu.umd.cs.findbugs.detect. Olha quantas bola grande e quantos cânceres vermelhos estão aqui, ó. Isso mostra o quê? O quanto aquela classe puxa as outras, deixa tudo acoplado. E o que é acoplamento de software? Acoplamento de software, vamos fazer uma analogia com o dia a dia da sua vida. Quando você é solteiro, você quer viajar, você só pega sua mochila e vai embora. Você tem pouco acoplamento. Você casou, você já tem uma esposa aqui, ou um esposo, e vai lá, já começou a ficar mais complicado sair de casa. Quando você tem um filho, já complicou. 2 filhos, 3, 4, e assim vai indo. Então, quanto mais coisas acopladas a você, mais lento você fica. Mais tempo você precisa para fazer algo. E aqui, com esse gráfico, você consegue ver acoplamento. E aí tem várias outras coisas aqui que a gente poderia falar. Avançando, Dependency Track, uma ferramenta open source gratuita que vai mostrar a segurança do seu código, vulnerabilidades. E aqui está o Risk Score, um cálculo que mostra o quanto ruim está o teu software em vulnerabilidades. Passa no seu código-fonte e vai ser lindo, que você vai ver o estrago que está, do quanto vulnerável você está. E aqui eu encerro, tá? Conto com o feedback de vocês aí. Tem o site abre.ai/formfusca, que vocês podem mandar um feedback para mim e falar, pô, Fusca, foi legal, tal. Me conectem comigo na rede aí, vamos conversar, trocar ideias, quero ajudar vocês no que for preciso. E a apresentação já está disponível nesse Speaker Deck, ou vai ficar aqui também com a organização, tá? Queria agradecer a oportunidade, e aí vamos para as dúvidas. Estourei 4 minutos, mas bora lá. Vou de Fusca, cê sabe, tava morrendo de saudade. Opa, já estamos online aqui, cara. Eu tava aqui na minha volta de Fusca. Como diria minha amiga Angélica, vamos para perguntas com Fusca, cê sabe. Vamos lá. Vamos pegar aí as mais bem votadas. Vamos lá, Fusca. Na sua visão, quem deveria ser o responsável por levantar as métricas de qualidade, fornecer o feedback sobre o resultado para o time e entrar com planos de ações para melhorias? Cara, o ideal era o time, né? Mas até se a gente pegar na linha do XP, ele vai propor o tracker, é o cara que é o que monitora as coisas. Então, começa com alguém assim, mas que essa pessoa desenvolva para que todo mundo comece a se sentir dono. Então, assim, você começa com alguém parado ali que vai investir tempo da semana olhando isso, olhando para ferramentas e tornando ideias. Assim, gente, vamos fazer isso, vamos fazer um dojo para melhorar isso, tal. E com o passar do tempo, isso melhora. Desde que a pessoa também não queira ser um centralizador. Então, tipo assim, a pessoa começa a metrificar, põe quadro, põe dashboards, e com o passar do tempo, o time cria isso. E com o passar do tempo, isso se torna algo organizacional, né? Será que eu respondi, cara? Não sei se foi, foi vários pontos aqui, eu me perdi. Sim, era várias em uma, mas ó, ficou show de bola. Vamos para a próxima. Essa daqui é mais simples. Qualidade deveria ser negociada para entrega de um software? Essa é polêmica, hein? Essa é polêmica, cara. Pensa o seguinte, cara. Princípio ágil. Os times estão juntos ali, eu não lembro a frase exata, mas para sempre gerar valor para o cliente, responder coisas ao cliente. Cara, tem hora que eu vou negociar e vou entregar aquilo com muita dívida técnica, porque é a oportunidade de negócio. Mas eu tenho que ter consciência e posição também de falar, gente, eu vou entregar, mas eu preciso de um tempo a refatorar depois. Porque tem horas assim que você não pode perder a oportunidade de negócio. A oportunidade de negócio não passa 2 vezes ali na frente. Eu não vou entregar algo porque tá ruim e é Black Friday. Cara, vai ter que ser ruim, cara. E às vezes você vai ter que estar pilotando o avião em pleno voo e refatorando ele. Gente, quem faz software, isso é normal.
e não tem problema nenhum. O problema é você nunca parar para, aterrissar o avião e fazer a manutenção básica. Esse é o problema. Então, cara, é negociável, cara, não tem problema. Polêmica, cara. Dá pra dar um open space esse negócio aí, cara. Aí, ó, já tá aí o convite. Quem quer fazer um open space com Fusca a partir lá das 18, lá no espaço Love the Problems, sobre o tema, vamos lá, Fusca, qualidade deveria ser negociada para entrega de um software. Ó, fica aí a dica, fica o convite, apareçam lá que o pessoal polemiza lá, junto com vocês. Bora para a próxima pergunta. Poderia falar sobre estratégias que você já utilizou para um aumento real de cobertura em legados antigos? Uma estratégia real? Cara, pense o seguinte, tem coisa que o legado tá lá e você não deve mexer, tá? A partir das métricas aqui, talvez aquela ideia da metáfora da cidade, você sabe qual é o lugar onde as pessoas mais mexem, ou qual é o lugar mais necessário de ter uma operação, assim. Dá para usar diversas ideias. Você pode colocar, tem um gráfico que eu esqueci de pôr isso na palestra, agora me veio à mente. Tem um gráfico que você coloca, que ele monitora o teu repositório de código-fonte, ele mostra qual é o lugar que mais tem ataque de commit, assim, tipo, aquilo visualmente te causa um impacto, fala, cara, eu preciso dar uma atenção nisso. Talvez seja interessante você olhar isso e usar aquela ideia do estrangulamento de software que o Martin Fowler fala. Tira isso, coloca num outro lugar e estrangula ele aqui. E aí, nesse cara aqui, você começa já com um nível alto de qualidade. E aqui você estrangulou, e tipo, cara, porque às vezes não vale a pena você fazer um teste lá. E aí você vai migrando da arquitetura A para B, tipo, sei lá, em microserviço e qual outra coisa que tiver aí da moda no momento. Acho que é um case legal, cara, para trabalhar. Eu tenho um case que cara, assim, ele é bom em partes, porque assim, a gente saiu de 5% de cobertura de teste, foi para 75%. Legal, isso nos manteve competitivos e o software, ele... Mas foi assim, cara, foi 2 semanas aí que a gente baixou a cabeça, teste. A gente tinha certeza que quando o cliente vinha, alguém falasse, tá com erro lá no processamento do boleto tal, era um produto bancário. A gente falou, não, tá errado não, cara. Daqui, ó, a gente colocava no teste automático, não, tá errado. A pessoa, eu vi errado, era outra coisa. Não era. Então, isso era um legado, cara. Era um produto assim, já tinha uns 4 anos. A gente estava querendo reescrever para uma versão atual. A gente falou, cara, vamos investir em teste e tirar as partes que não fazem sentido. E a gente foi percebendo, cara, fazendo o teste, falou, cara, alguém usa? Não, ninguém usa. Então, deixa quieto. Tira. O produto ficou mais leve, mais enxuto. A gente chegou a descobrir que tinha bibliotecas de tela em sistemas que fazia processamento batch. Falei, cara, olha, o que custava lá 40 MB caiu para 10 MB de versão de produto. Tudo com teste. Você vai colocando teste, isso vai melhorando, né? Tem um case legal de... Legado é uma palavra estranha, porque assim, se você pegar o livro Trabalho Eficaz com Código Legado, a definição de código legado para o Michael Feeders é que você... como é que é? Todo código legado é aquele que não tem teste unitário. Então, se você fez um código hoje sem teste unitário, ele já é legado. Então, assim, cara, uma coisa pra gente pensar aí. Então, se você conseguir responder, eu enrolei, cara, me ajuda aí. Não, foi boa a resposta. E agora, acho que vamos mandar aqui a última aí, vamos ver. Deixa eu escolher aqui das mais votadas. Cara, o pessoal quer saber de ferramenta e framework. Você recomenda algum framework ou ferramenta de aferição de métricas? Cara, eu gosto do SonarQube, me ajuda. Gosto mais ainda de usar o que eles chamam de SonarLint, ou seja, enquanto eu estou programando, dentro da minha ideia de desenvolvimento, ele já me diz o que está acontecendo, porque isso que é o que importa. Não adianta nada eu ter uma métrica se ninguém se importa com ela. Então, eu acho que é um dos melhores coaches para a gente, de repente, eu e o Henrique estamos pareando aqui, cara. Quem que vai ser o cara que vai dar o crivo falando, pô, vocês estão fazendo o código errado? Vai ser o SonarLint. Eu gosto demais do SonarLint. Tem aí para usar no Eclipse, Java, acho que .NET, VS Code, várias outras ferramentas. Gosto de usar diversas ferramentas, cara. Eu acho que dá para usar muita coisa. E, cara, boa parte das coisas tem open source. Quer pagar? Tem. Aí eu não vou fazer merchan da galera. Tem vários sitezinhos e projetos legais, mas é aquela história.
Eu já cansei de ver a galera começando por ferramenta sem entender o que realmente quer. Quando a gente começa por ferramenta, vai ser natural o SonarQube em um mês, ninguém mais olhar e fica lá aquele servidor ligado, pronto para a gente invadir, porque provavelmente você nem mudou a senha e deve estar admin. Como eu já vi na internet diversos sites de empresas que está lá aberto. Você entra como admin, você vê todo o código-fonte da empresa. Então, cuidado ao escolher ferramenta antes do que você quer saber, o que você quer arrumar. Então, é mais isso. Boa, e agora para a gente finalizar mesmo, eu vi que tem vários comentários sobre software legado, tem uma pergunta sobre isso, e é polêmica, a gente gosta de polêmica aqui, né? Eu vou trazer ela aqui. Como justificar incrementos em qualidade em um software legado? Como justificar incrementos em software legado? Cara, acho que é o custo eu iria para uma linha de custo, né, cara? Se eu começar do zero, quanto isso vai me custar? E aí você tentar calcular assim, se eu fizer no legado, me custa menos, porque já tem muita coisa pronta, mas não permite eu escalar. Ou chegar naquelas métricas lá do high performance, de entregar todo dia. Pô, às vezes eu tenho uma tecnologia que eu uso aqui que não permite isso. De repente vale a pena, então, eu ter um custo mais alto e refatorar, escrever numa linguagem mais atual, mas aquilo me dá muito mais mobilidade. O legado, eu gosto sempre de pensar que o legado, muitas das vezes, é aquele barcão que está transportando diversos containers. Vocês estão percebendo que eu gosto de metaforizar muita coisa, né? Então, acho que ajuda para tudo. Então, cara, o legado é o barco cheio de container. Então, para ele manobrar, leva tempo. Às vezes vale a pena, nesse tempo que eu estou manobrando, cara, eu consigo pegar uma parte e transformar ela num jet ski, onde eu manobro muito mais rápido e vou ter respostas a mudanças muito mais rápido. Eu acho que se você pesar isso, show. Um tipo de métrica que você pode marcar lá e segue o barco, cara. Acho que... Ou segue o jet ski, né? Não o barco. Depende do teu contexto, né? Eu acho que é uma dica, né? Boa, Fusca. Queria agradecer você pela participação aqui na trilha Arcos da Lapa, né? Na sala Arcos da Lapa. Um grande prazer rever. Você sempre traz um conteúdo bem bacana. Espero o ano que vem te encontrar lá no Rio de Janeiro. Vamos curtir uma praia lá. Vamos lá. Vai ser muito legal. Eu vi que tem várias perguntas aqui, eu tô vendo no outro monitor, gente. Quem, de repente, se eu não conseguir responder, pode mandar no LinkedIn, a gente responde com calma. Eu vou tentar responder aqui no chat. No site vai ficar um pouco difícil. Mas não quero deixar ninguém para trás aí, tá? Só preciso da contribuição de vocês, de talvez mandar lá no LinkedIn, a gente vai trocando ideias e vamos que vamos, tá? Obrigadão, Henrique. Boa, Fusca. Então a gente espera você lá